Olá, boa noite, pessoal. Estamos então na nossa videoaula sobre práticas complementares e na aula passada vimos sobre o formato carta e uma utilização pedagógica desse formato. E ali nessa carta, além de ser o formato, ela foi escolhida por privilegiar um tipo de conteúdo transversalizado, contextualizado e brasileiro. E também eu tinha dito que nessa carta havia uma lição de sabedoria, porque era uma espécie de provocação entre dois grandes estudiosos da obra de Paulo Freire, Círio Lopes Velasco e Balduino Andreola, quando o professor Círio pergunta ao professor Balduino se de fato Paulo Freire teria dado alguma contribuição às dimensões sociais e ambientais, isso é, ao meio ambiente, em alguma parte de sua obra. E o professor sai provocado e vem a revisar toda a obra do Paulo Freire sobre essa ótica, sobre essa perspectiva, se haveria ou não um enfoque social e ambiental na produção de Freire. Depois ele escreve uma carta e envia para o professor Sírio, e o professor Sírio, com uma posição de humildade, de sabedoria, resolve publicar a carta, a qual está anexada a primeira parte da videoaula. E ali, então, a gente viu na aula passada várias citações, teriam outras, como eu falei para vocês, eu recomendei a leitura de toda a carta. Ali, então, tinham vários trechos, excertos da obra de Paulo Freire, onde ele aborda exatamente essa interação entre a dimensão social, sociológica, societal, e a dimensão ambiental, ecológica, a parte mais empírica da dimensão do planeta Terra, sem a qual não existiria vida nem pensamento. Então, eu vim trazendo essas interações, essas articulações, como escolhido essa carta como formato e esses conteúdos que tem uma relação com toda a trajetória da nossa disciplina, que nós vimos o currículo, vimos as teorias do currículo pós-crítico, vimos o crítico e pós-crítico, né? Vimos a interdisciplinaridade, transversalidade, problemas filosóficos, a relação do senso comum e do preconceito. E essa carta, então, faz esse entrelaçamento, é uma abordagem que não é particionada, que não é disciplinar, ela traz todas essas conexões e articulações. Traz exemplos concretos da história brasileira, né? E o excerto, a carta começa com o último livro de Paulo Freire, A Pedagogia da Indignação, onde houve aquele atentado dos rapazes que incendiaram um índio que dormia numa parada, né? E adiante vai falando das relações, da espacialidade, a espacialidade da cidade, que é de uma forma arbitrária, é uma forma. Quando a cidade é disposta do jeito que ela é de uma forma arbitrária, de uma forma que leva em conta privilégios, mas que faz discursos e silencia sobre determinados problemas, como havia dito, a periferia, para a periferia, onde tem pessoas que têm menos renda e menos representatividade social, ali se encontra ferros velhos, se encontra lixões, não se encontra saneamento básico, não, as escolas ficam fechadas, não há lazer, não há divertimento, não há um cuidado com a parte ambiental da cidade. No entanto, nos outros bairros ricos ou no centro da cidade, ali então é mais cuidado, porque há uma visibilidade maior, há uma visibilização maior dos privilégios, né? Ali, onde o que há de melhor na cidade vai ser colocado nos bairros ricos. E o Paulo Freire faz as grandes perguntas filosóficas são essas, né? Que diz assim, como eu não tinha pensado nisso antes, né? Claro que algum de vocês deve ter pensado de uma forma ou outra, mas muitas pessoas não se perguntam isso, né? Essa espacialização dos privilégios, a espacialização dos direitos
e deveres, né, que tem a ver com a cidadania. Isso é de uma forma arbitrária. Há uma segregação espacial e temporal na nossa sociedade. E a última citação que a gente trouxe da carta, a carta tem mais, a obra do Paulo Freire é vastíssima, né? Mas ele termina, nós terminamos falando da invasão cultural. Invasão cultural é no sentido de alguém que se arvora, que é bem colocado socialmente e que decide que sua cultura é superior e vem a transmitir, a sobrepor essa cultura em relação ao outro que tem menos acesso, que tem menos renda, que tem menos poder, né, se é que poder se possa ter, mas que não tem uma representatividade grande em termos de política, de administração. Então, a cultura dita superior, ela é, então, ministrada, ensinada, transmitida de uma forma vertical descendente, né? Confirmando entre aspas, essa, essa superioridade, essa evolução. E isso acontece no nível do ensino, né? Quando a gente não considera o outro, o aluno, não considera a comunidade escolar, né? E julga a nossa cultura, o nosso saber superior ao outro, ao qual tem que ser esclarecido, iluminado. Esse está na escuridão, está no vazio, está no plano raso, né? E ele, então, relativiza isso, relativiza essa própria cultura. E podemos fazer uma ligação com o etnocentrismo e com o eurocentrismo. Porque a nossa cultura, a cultura brasileira, ela é advinda da Europa, né? E ali há um pensamento que ele não vem horizontal, ele é um pensamento que, ao mesmo tempo, ele é ligado ao genocídio, porque no momento que se fez a colonização, muitas etnias foram eliminadas, né? E outras escravizadas, e como diz o sociólogo Boaventura Souza Santos, no momento que tu fazes um genocídio, corresponde a um epistemicídio, isso é, eu exterminando ou subjugando uma determinada cultura, eu acabo minimizando, acabando com a sua linguagem, com os seus hábitos, com os seus conhecimentos, né? Então, o Paulo Freire nos avisa, além do aspecto das correntes que ele vem a convergir da fenomenologia, do marxismo, do pragmatismo americano, do cristianismo primitivo, ele também nos fala desse pensamento decolonial, desse pensamento que relativiza as culturas ao ponto de que a gente possa se apropriar delas, mas ao mesmo tempo não ser subservientes, não olhar essa cultura de joelho, né? Mas sim como uma forma de se apropriar para haver mudança. E então, novamente, eu gostaria que vocês lessem a carta por inteiro. E para encerrar, eu deixo aqui três, três partes de um documentário sobre educação ambiental que são bem atuais e vem a nos avançar um pouco, a mostrar como está a atualidade do panorama ecológico e ambiental. São três partes de aproximadamente 20 minutos que são interessantíssimas para a gente contextualizar essa temática e também para provocar reflexões. Agradeço a atenção de vocês e uma boa noite, pessoal.